Quero te perguntar uma coisa. Você consegue ter controle diante de situações difíceis? Talvez a maioria das pessoas digam que não, porque a gente reage muitas vezes de um modo automático, de um modo muitas vezes inesperado, porque, obviamente, existe uma imprevisibilidade, né, da situação que vai nos chegar. Eu costumo dizer que situações difíceis, elas podem ser divididas em duas categorias, tá? A primeira categoria eu chamo dos eventos inesperados. A gente não tá esperando aquele evento, aquela situação, ele simplesmente cai no nosso colo, é mais um prato ali que a gente precisa equilibrar na nossa vida. O segundo tipo de evento são situações que chegam e nós já estamos sobre forte estresse ou sobre, algum tipo de reação emocional, porque obviamente somos seres humanos. Então, tudo que está à nossa volta é emocional, tudo que está acontecendo conosco e com as outras pessoas, a forma como vivemos e recebemos das outras pessoas são emoções, são sentimentos, e a forma que reagimos a ela também tem uma linguagem emocional e uma linguagem sentimental. Entregamos também as nossas emoções e os nossos sentimentos aí nesse trânsito de se relacionar. E muitas vezes é difícil, né? Porque viver tem isso. Viver tem do inesperado, tem o lidar com situações que simplesmente caem no nosso colo. Primeira coisa, né, sobre os eventos inesperados, pra gente conseguir ter um nível ali de controle, pelo menos, ou um nível de equilíbrio para lidar bem com aquela situação, a gente precisa aceitar aquela situação. A gente precisa aceitar o nível de imprevisibilidade da vida. Muitas pessoas, as pessoas mais controladoras, têm essa grande dificuldade, né? Porque ela quer tudo que aconteça como ela está prevendo. Então ela cria, sem perceber, uma grande expectativa e uma falsa ilusão, como se ela tivesse controle sobre a vida e sobre o futuro. E aí também, né, logo em seguida, né, vem o ciclo da frustração. Expectativa, ilusão, frustração. Esse é um ciclo que muitas vezes a gente vivencia. E por isso mesmo, quando a gente está diante dessas situações difíceis, a gente tem uma tendência demorada a aceitar. A gente fica lá no chão, super frustrado, se questionando por que aquilo está acontecendo com a gente, ou muitas vezes o nosso pensamento ele começa a procurar culpados. Então, às vezes o culpado, né, somos nós mesmos, onde a gente para pensar o que é que eu poderia ter feito diferente, que escolhas eu fiz de forma equivocada, e a gente começa nesse movimento de culpa sobre nós, ou a gente começa a delegar a culpa para as outras pessoas. Então, foi porque fulano fez isso, foi porque cicrano fez aquilo outro. Vem esse movimento da frustração sobre si ou sobre outras pessoas. É um movimento de culpa. A partir disso, a gente só tem que fazer uma coisa: aceitar a imprevisibilidade da vida. Segunda coisa, as situações que chegam, as demandas que chegam e a gente precisa equilibrar, querendo ou não, nos toca como uma crise. Não só existe a crise de ansiedade. Qualquer situação onde seja inesperada, que tira o nosso corpo de um nível de homeostase, isso é uma crise, tá? E toda situação de crise, seja ela como for, ela faz com que o nosso córtex pré-frontal, ele não trabalhe com tanto sangue como ele trabalhava. Então, o sangue, ele vai ter que ir para outras partes do nosso corpo. Por exemplo, numa crise de ansiedade, o mecanismo de autopreservação do nosso corpo é basicamente, talvez você já tenha escutado isso, né? Aquele mecanismo de ou lutar ou fugir. Um mecanismo aí que vem desde os nossos ancestrais, certo? Então, quando estamos diante de uma crise, automaticamente nosso corpo já entra nesse mecanismo de autopreservação, que ele traz em si já esse movimento de buscar que o sangue vá sobretudo para nossa região das pernas. Porque se a gente vai lutar ou se a gente vai fugir, a gente precisa de muito sangue lá, percebe? É por isso que quando uma pessoa ela tá tendo uma crise de ansiedade, ela começa a andar de um lado pro outro, andar de um lado pro outro, né? É porque tem muito sangue ali. Então termina que esse nosso córtex pré-frontal, que é responsável por todas o pensamento de alternativas, de bolar formas criativas pra gente sair de um problema, ele não é acionado tão rapidamente. Tá, Milena, entendi isso. E o que é que eu faço? Aí você respira. Toda situação de crise, seja para uma crise de ansiedade, ou seja para uma crise familiar, para uma crise no relacionamento, para uma crise de estar vivenciando uma situação estressora, para estar vivenciando um evento inesperado, você respira.
Isso é muito importante, porque primeiro a gente precisa colocar o nosso corpo em ordem, a gente primeiro precisa colocar o nosso corpo no eixo, para depois a gente começar a pensar saídas e alternativas mais saudáveis para aquele fato inesperado que chegou pra gente, certo? Outra coisa é que se a gente não prioriza estar bem fisiologicamente, porque o nosso corpo também vai sendo dotado, né, de muitas emoções, de muitos sentimentos, como eu falei para vocês, termina que a gente também reage de forma desproporcional e emocional. Por quê? Porque uma situação que a gente não estava esperando, ela pode ter lá um nível 60. Ela chega simplesmente no nosso colo só por ela não ser esperada, né? Na nossa forma de pensar diante da vida, aquilo ali já duplica. Aquilo ali vira uma dificuldade, vai para uma dificuldade nível 120. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não estar reagindo emocionalmente. A gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar sobre as coisas, a gente precisa se dar tempo. Então, primeiro aceita e depois respira. Isso é muito importante para que então o resultado seja a resolutividade dos nossos problemas. Isso é sabedoria, isso é inteligência emocional, né? Eu costumo dizer aqui no Instagram que sabedoria é quando eu consigo resolver um problema sem buscar outro, sem ter outro para minha vida, né? A pior coisa que tem é quando a gente quer resolver um problema, a gente já cria outro. Então, vamos buscar mais esse nível de aceitação, respiração, para eu ter resolutividade. Isso é viver uma vida equilibrada. Beijo, até o próximo vídeo.